Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Existe algo que sempre vai nos trazer paz, que vai nos trazer calmaria, que é sempre quando tem a obediência ao Espírito do Senhor, tanto em palavras como em ações. Em palavras, ele nos ensina. Jamais acrescente algo que o Senhor não disse. Jamais acrescente algo nesta profecia que o Senhor não disse, porque se assim procederes, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Assim como aquele que retirar algo, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim como ele nos ensina, jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, aquele que prepara a vontade do Senhor, aquele que o Senhor peça que diga algo e ele diz, assim como nada acrescenta as palavras, são palavras acompanhadas do Espírito e não palavras meramente humanas destituídas de sabedoria. Assim como também não retira nada, ele está sempre em calmaria, assim como também examinando as atitudes, a fim de não ser apanhado em falta na balança. Por isso, andar sobre as águas, que é aquele que é o fundamento, aonde ele andou, e assim como a palavra diz que Pedro inicialmente andou indo ao seu encontro, mas ele desfaleceu em meio ao caminho quando começou a afundar, e ali Jesus estende a mão a ele. Não pode ser influenciado pelo agitar do vento e tampouco ser influenciado pelo agitar das ondas. É necessário estar focado sempre no espírito reto e não ser conduzido nem para a esquerda e nem para a direita, mas perseverar segundo aquele que está sempre nos mantendo em retidão. Por isso, aqueles que estão fazendo não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que nos recrutou, aonde o pai disse ao filho, quando o filho disse que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, se possível me passa desse cálice. Mas o filho cumpriu a vontade, ele sujeitou ao pai, aonde cumpriu-se todo o propósito e bebeu do cálice. E ele disse: aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe quando se manifestar nas regiões celestiais. Aonde aqueles que fazem a vontade do Pai, o Pai disse: este é meu filho em que me regozijo e fazei tudo o que ele disser. São aqueles que anunciam o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, é chegado o reino dos céus sobre vós, constantemente, e não se coloca outro fundamento, porque Cristo Jesus é a pedra de esquina onde muitos o rejeitaram, e o Senhor o coloca como pedra angular. E a ira e a vingança vem justamente por aqueles que colocam outro fundamento do qual não se pode colocar. Por isso muitos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, e não se alcança as águas tranquilas, mas estão sempre sobre a agitação, estão sempre a afundar, porque não se alcança o fundamento da onde se alicerça os pés num alicerce seguro. Estão sempre a tropeçar, porque ao invés da verdade ser um alicerce seguro, se torna um tropeço a verdade por estarem segundo o padrão deste mundo, que são mentiras
seja todo homem mentiroso. O Espírito é a verdade. Todo aquele que está segundo a natureza divina, ele está não segundo a mentira, mas segundo a verdade, pois chamado filho do homem, mas não é homem para que minta, tampouco não cumpra suas promessas, e se arrependa. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. É juramento eterno por si mesmo, não se achou outro maior. O maior abençoou o da promessa, e ele disse: está consumado. Aquele que sujeitou, foi submisso ao Pai e herdou tudo do Pai. Dele é o poder, o reino, a glória, as riquezas, aonde operando ele não há quem possa impedir. E ele, em mais um dia, é aquele que diz: confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus. E assim já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e aqueles que nele depositam a confiança. Nunca viu o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência, e jamais serão decepcionados, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.